Muito bem, agora sim. Muito bem-vindos a esse nosso momento, esse encontro, onde agora, em 2025, a gente vai estar ativando novos momentos da nossa formação. Primeiro de tudo, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a formação do Feng Shui, né, da Fluir, que é um direcionamento para o aspecto residencial nesse primeiro momento, né, mas que traz toda uma perspectiva de harmonização para o nosso lar, um olhar bem especial da Fluir. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, só para entender o contexto do porquê também esse conteúdo está ficando gravado, né? Que é realmente esse convite para a gente poder, agora, nesse ano, né, tá acessando essa sabedoria que é milenar e que ela vem trazendo muitas perspectivas e muita sabedoria, não só nesse aspecto de conhecimento, como o relembrar interno. Para mim, o Feng Shui, ele traz uma força muito grande de reconhecimento da gente como extensão da natureza, realmente, né? Estando presente nesse olhar dentro dos nossos lares, da nossa casa, dos ambientes, os lugares por onde a gente permeia, compartilha, enfim, né? Sobre reconhecer esse fluxo vital, que sem ele a gente não existe, né? Não existe, esse ânimo, né, na nossa vida. Essa essência que vai fluindo e se manifestando, então é realmente essa observação com relação a tanto a energia vital quanto em extensão, né, com a energia universal também. Eu sou também mestre Reiki na linhagem do Zui tibetano, trabalho além do Reiki Zui tibetano também o Reiki apométrico, xamânico, Mahyoho. Então, tem essa perspectiva da energia universal também. Então, a harmonia realmente é o grande convite aqui, né? E o que é essa harmonia? Essa harmonia é quando a gente realmente percebe a nossa vida, a nossa saúde em todos os seus aspectos, num lugar de equilíbrio, num lugar de verdade, num lugar de bem-estar, né? Então, a gente vai estar hoje aqui convidando a nós mesmas a estar reconhecendo como é que está esse fluxo, entendendo como o Feng Shui, que é essa ciência, essa arte milenar, tem como ferramentas, como direcionamento para a gente estar potencializando esses aspectos. Tudo isso acaba sendo uma grande fonte dentro da formação em Feng Shui residencial e harmonização da Fluir, porque esse olhar com relação ao lar, ele se estende realmente numa perspectiva, no reconhecimento, onde o nosso corpo é o nosso grande lar, os ambientes onde a gente escolhe como morada, esses espaços, né, se torna o nosso segundo lar. E existe esse grande lar onde todos coabitamos, que é a amada Mãe Gaia, que é o planeta, que é a natureza. Então, é um olhar onde vai conectando tudo isso e com a sabedoria do Feng Shui. A linhagem aqui, inclusive, do Feng Shui é da escola do Chapéu Preto, que ela é a mais recente dentro de algumas. Existem várias linhas, né? Algumas linhas bem lindas e importantes dentro dessa perspectiva do Feng Shui. E a Escola do Chapéu Preto, que é uma linhagem budista tântrica, ela traz um olhar que se relaciona mais com a nossa realidade, ocidental, né? Então, é trazer essas sabedorias orientais para a nossa realidade aqui também, né? Então, dentro disso, a gente vai estar permeando nessas sabedorias que vão nos convidando. Então, além de receber um caminho onde isso vai se tornando fortalecimento e ferramenta na nossa vida, isso também pode ser utilizado como técnica, né, para quem sentir de utilizar isso como profissão. Por exemplo, né, eu como arquiteta trago isso de forma intrínseca nesse olhar, como terapeuta também, né? Então, a gente pode utilizar isso de uma forma também como servir, se for assim, né? Se esse for o propósito, a intenção. Mas, acima de tudo, é um grande caminho de autoconhecimento, é autolapidação, autodesenvolvimento. Então, para conectar e entender tudo isso, sentir de compartilhar sobre a formação, né, e essas intenções. Mas então vamos começar esse momento respirando bem fundo, sentindo o ar fluindo. Vou convidar para que a gente se coloque num lugar de maior conforto agora e de conexão consigo. Então, quem sentir pode fechar os olhos. Se for mais confortável ficar com ele aberto, fica também. Busca o que for
mais intuitivo para ti, no convite de estar presente no aqui e agora. Então, respira profundamente, como se não houvessem limites internos, e traz essa atenção para o ar que está adentrando. Respira e vai sentindo através desse ar a vitalidade se manifestando e se espalhando por todo o corpo. A gente pode utilizar esse aspecto lúdico também, se fizer sentido, imaginando literalmente essa vitalidade como uma espécie de luz que adentra com esse ar e vai se espalhando por cada partezinha do corpo. Vai respirando, sentindo os pés, sentindo as pernas, o quadril, o tronco, os ombros. Sente os braços, as mãos. Inspirando profundamente, visualizando o corpo preenchendo dessa luz. E expirando lentamente, observa todo o ambiente recebendo essa luz também. A gente vai pouco a pouco se integrando nessa consciência do todo. De forma natural, a respiração acontece e a gente vai sentindo toda essa presença, percebendo a região do pescoço, da cabeça, o rosto. Percebe a umidade dentro da boca, percebe se existe algum gosto e relaxa o maxilar, relaxa a língua. Vai sentindo na respiração se apresentam aromas, percebe na fisicalidade o caminho desse ar adentrando, a sensação de uma temperatura mais fresca, retornando ao espaço de forma mais aquecida pelo próprio corpo, especialmente pelo nosso coração, como se tomasse a consciência do amor que recebemos da vida ao inspirar e o amor que entregamos à vida ao expirar. E mantendo esse amor, esse coração que pulsa através do seu calor, dessa energia. Observa essas temperaturas enquanto respira. Reconhece também se existe alguma luminosidade que ultrapassa as pálpebras. E na próxima expiração, relaxa ainda mais. Sente a ação da gravidade, o corpo relaxando, a presença aqui e agora, se integrando, alinhando todos os corpos no momento presente. E essa presença nos faz perceber ainda mais o coração pulsando. Pode levar as mãos em frente ao peito se quiser, sentindo o coração em seu batimento, acontecendo, vibrando, irradiando. Percebe esse ritmo e a gente saúda o nosso coração, ativando nosso chakra cardíaco, os portais multidimensionais do coração. E permitimos nesse instante que ele nos traga
com a mais pura e elevada harmonia, verdade, essência. Qual é a intenção desse momento de aqui hoje estar? Percebe o que ele traz? Qual é o anseio desse coração? E que se possa fluir em harmonia através dessa intenção, despertando aquilo que divino for nesse nosso encontro e firmando em nossa presença a essência que se manifesta com coragem, com alegria, com leveza, direção e gratidão. Respira fundo e ao expirar, se sinta ainda mais entregue nessa intenção, onde agora saúdo, em nome de todas nós, a presença da egrégora da Fluir, aos nossos amados mestres, mentores, anjos e arcanjos, guardiões, guardiãs, a todos os devas, Elohims, as forças da natureza, as forças do universo, toda a luz que nos conduz, intuindo, conduzindo, direcionando e fortalecendo a nossa essência e nosso propósito aqui e além. Com imensa gratidão, que toda essa intenção possa ser nutrida, abençoada, harmonizada e permitindo o melhor a todos nós, hoje e sempre. Respira fundo, soltando o ar, vai sentindo o corpo, aos pouquinhos vai despertando, mantendo essa frequência. Quando sentir que for o momento, pode ir abrindo os olhos. Hum. Alguém sente de compartilhar como está se sentindo? Não precisa se não quiser, tá? Mas só se quiser. Então vamos lá. Muito bem, meus amores. Então hoje, esse nosso encontro, como eu vim trazendo como uma introdução, ele tem essa base, né, essa pauta da formação, mas especialmente é para trazer essa percepção do quão importante é a gente reconhecer como estão as energias na nossa vida, através do nosso lar, através do que ele tem a nos falar. Quando a gente se dispõe a reconhecer, independente da ferramenta, né, dentro da formação e dentro da forma de atuação na Fluir, a gente utiliza muito também da radiestesia, da radiônica, e isso eu gosto muito de compartilhar também dentro dessa linha de estudo, porque acaba sendo um fortalecimento, né, um facilitador para a gente estar se comunicando, entendendo essas informações. Né? Também é uma técnica muito antiga, onde a gente utiliza do campo magnético, de alguns instrumentos, como por exemplo o pêndulo, algumas varetas, enfim, que a gente pode estar né, se conectando, entendendo como é que estão essas frequências. Então, esse olhar, ele traz uma conexão ainda maior sobre a percepção dessa saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre o baguá. O baguá, ele é um instrumento, um dos instrumentos principais, eu diria, dentro do Feng Shui, da Escola do Chapéu Preto, onde ele nos traz uma espécie de mapa, um norte, para a gente observar como estão essas energias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas que compõem, de cada guá que compõe o baguá, para tu ir sentindo, tá? E aí o convite é para tu observar como tá a tua vida hoje e trazer alguns apontamentos com relação a isso.
seja positivo, negativo, enfim, uma análise, breve análise, tá? E a partir disso a gente vai se aprofundar também no centro dele, que é onde a gente encontra a área da saúde. E a saúde aqui, ela é holística, ela é total, né? É a saúde do nosso físico, do nosso corpo mental, emocional, espiritual, etérico, que é o campo búdico, o campo de proteção, né? A nossa imunidade energética, eu diria. E também a qualidade dessas áreas da vida, né? Todas essas outras que rodeiam. Quando não existe essa saúde em equilíbrio, é muito difícil a gente conseguir manter a saúde em outro aspecto da vida, né? Como que a gente vai conseguir colocar energia, direcionar nossas intenções, quando antes disso a gente precisa estar colocando no nosso corpo, colocando na nossa realidade, né? Então, manter as áreas da vida em harmonia, em equilíbrio, também é manter elas em saúde, porque assim a gente consegue estar distribuindo todas essas energias. Mas vamos lá. Então, como tu percebeu essa intenção? E até eu acho que eu tô ficando um pouco vermelha aqui com essa luz, deixa eu ver se eu consigo trocar um pouquinho. Percebam o que na intenção surgiu do coração, né? O que que isso tá te trazendo, né? Se hoje aqui é expandir um conhecimento, se é trazer um momento de conexão consigo, né? Por que que o lar em si foi um aspecto que te chamou a atenção? Como tem sido essa relação com ele, né? Então, antes de tudo, eu gostaria de convidar para que tu, pode ser escrito ou refletindo, né? Observe o que o lar representa para ti, né? Então, acho que eu vou compartilhar uma musiquinha enquanto. Só para tu trazer esse momento, né, de conexão, de percepção do que o lar realmente significa para ti, o que é lar, né? Se, enfim, é simplesmente um espaço onde se habita, se existe uma potência energética mais profunda, emocional mais profunda, quem sabe uma referência, uma lembrança. Então, durante esse momento, agora aqui com uma musiquinha, te convido para que tu observe ainda mais o que isso significa, tá? Vou deixar alguns minutinhos para isso. Deixa eu colocar aqui. Vou começar agora o compartilhamento. Então, aproveita, inclusive, se quiser pegar um papel, um lápis ou caneta, aproveita esse momento para pegar também e traz essa anotação do que é um lar para ti, o que que isso significa, representa, simboliza. Root down deep, spread your wings out wide. Trust in life, seek and you will rise. Root down deep, spread your wings out wide. Trust in life, seek and you will rise. Seek and you will rise. Seek and you will rise. Hey, 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 hey,
Aproveita esse momento de reflexão e já vai trazendo nessa tua escrita um próximo parágrafo, um próximo item, descrevendo como tu se sente hoje na tua casa. Se tu reconhece o que é esse lar, o que tu entende, compreende como lar, presente na tua casa hoje, ou no lugar onde tu vive. Então, finaliza, se ainda não finalizou, o que significa lar para ti e percebe como hoje se encontra. Lista se ele ressoa, se tu sente que está em harmonia, se é difícil manter organizado, ou se está sempre dentro daquilo que tu busca. Então, aproveita agora para seguir nessas escritas e descrever como tu se sente hoje na tua própria casa, no teu próprio lar. All I am and all you are. This heartbeat is not so far. All I am and all you are. This heartbeat is not so far. Hallelujah, 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 Se tu já finalizou essa observação, inclui mais uma intenção agora. Traz nessa escrita, nessa percepção e reflexão, o que representa um lar em harmonia para ti. O que tu busca como objetivo ainda maior, né? Como sensação, como intenção, como um ponto de força para ti se desenvolver e seguir dia a dia, exercendo aquilo que teu coração sabe que é caminho, né? Então, percebe que é essencial para que se manifeste essa harmonia nesse lar. Ou quem sabe o que seria uma vida em plena harmonia, né? Esses espaços dessa consciência. Então é como se fosse um momento de trazer essa intenção num lugar ainda mais amplo, sem limites dentro dessa imaginação. Percebe o que é esse lar, esse lugar que tu habita em plena harmonia. rise, rise, rise. Rise, Quem sabe o que tu gostaria de trazer
na tua realidade hoje, como o fortalecimento dessa estrutura, desse lar. Bem-vindo, Jonathan, bem-vindo. Então, trazendo nesse momento essa reflexão, essa percepção sobre o próprio lar, sobre a própria vida, como se encontra hoje esse lar que se habita, essa casa onde habita, e tendo a compreensão do que se busca, né? Qual é esse cenário em plena harmonia que estrutura isso? Vai escrevendo e vai percebendo nessa intenção o que que se está buscando num espaço, num ambiente, na vida, como força que te estrutura, que te nutre. Traz essas anotações para si, para ter ainda mais percepção do que a gente vai estar observando na sequência. Down deep, spread your wings out wide. Trust in life, seek and you will rise. Seek and you will rise. Seek and you will rise. Hey, hey, hey. Hey, Se tu quiser separar mais tempo depois para fazer essa reflexão, fica bem à vontade, né? Mas vai finalizando, então, essa observação, essa escrita para si mesmo, que busca como estrutura, como casa, como lar. Qual seria essa rotina, esse hábito, os hábitos, os espaços, as sensações que te fortalecem. Vai finalizando essa escrita, se sentir de continuar depois. A gente vai seguir com reflexões aqui, observações. Mas essa compreensão do que a gente vive como realidade, do nosso lar, desse espaço, é tão importante quanto o que a gente almeja viver, né? Porque tá nessa consciência do que tem, para onde quer, que precisa ser movimentado ali, ou fortalecido. E a gente identifica o que é prioridade, que realmente está nos nutrindo, o que está levando com que a nossa energia perca força, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, para a gente poder ter uma maior compreensão. Eu vou tirar a musiquinha de fundo. Se quiserem finalizar depois a escrita, fiquem à vontade. Seguir em anotações aí, tudo certo também. Eu vou tirar só um pouquinho, porque senão eu fico falando e dançando. Bom, então, por que que é importante, né, essa percepção? Porque quando a gente compreende como é que está o espaço hoje onde a gente vive, a gente também entende se aquilo está demandando energia da gente ou se aquilo está nutrindo a nossa energia para que a gente direcione essa intenção, esse nosso foco para aquilo que realmente a gente busca realizar, manifestar, né? E é importante que essa intenção, esse foco, esteja alinhado com um bem maior de todos, né? Um bem da própria terra, da nossa humanidade, da nossa essência, né? Porque e essa energia ela vai ganhando ainda mais sentido, propósito, né? E o propósito é algo muito importante de começar a observar, porque dentro do Feng Shui, da Escola de Chapéu Preto, que é essa linha que a gente estuda e utiliza, né, como força, como instrumento aqui, ela nos traz o conhecimento do Baguá. E o Baguá, como eu estava comentando antes, né, ele é essa estrutura onde reúne as áreas da vida. Eu vou passando um pouquinho
por cada área para vocês entenderem ainda mais assim, dentro dessa perspectiva da Fluir, caso já tenha esse conhecimento maravilhoso, sinto que ele sempre vai se multiplicando e nos trazendo aberturas, né, de percepção e integração de muitas outras coisas que a gente já utiliza, né? E esse é um dos propósitos da Fluir, fortalecer essa essência, essa base, edificar, estruturar, né? Seja num aspecto energético, seja construtivo, né? Então, dentro do, do Feng Shui da Escola do Chapéu Preto, a gente tem o Baguá e uma das áreas da vida, que é a primeira, onde a gente identifica por onde está entrando a energia vital no nosso lar e, consequentemente, por onde ela está sendo convidada a acessar o nosso corpo, o nosso campo, a nossa realidade. Isso começa com a área do trabalho. A área do trabalho, ela traz essa perspectiva do nosso propósito. Ele é nutrido? Ah, agora eu vi que é a Lana. Bem-vinda. É, a área do trabalho, ela traz esse sentido do propósito, né? Que é quando a gente reconhece os porquês, né? O porquê que eu tô indo para onde eu vou, por que que eu tô colocando minha energia aqui. É, isso é muito importante. Quando a gente entende o propósito, e não que precise ter um grande propósito para se viver, né? Eu realmente confio que só da gente estar aqui experienciando já é um grande propósito que está sendo realizado, né? Mas ele traz essa consciência de onde a gente coloca a energia, e é por isso que a energia da nossa casa começa recebendo esse fluxo através da energia do trabalho, que é o nosso servir, que é aquilo que a gente traz para o mundo, que atravessa por nós e chega nessa realidade. Então, qual é o meu propósito? Com isso, a gente chega com a energia das águas. Ela que vai estar trazendo esse direcionamento de onde a energia está chegando. Então, a água, ela não necessariamente tem uma forma, né? E isso é muito simbólico quando a gente para lembrar que somos seres únicos, né? Que não existe uma delimitação do que e moldes do que se é, né? Essencialmente. Então, é através dessa nossa essência que se reconhece esse propósito e essa energia do trabalho, ela segue por todas as áreas, né? A energia vital, ela adentra pela área do trabalho e vai seguindo por todas as áreas do Baguá. O Baguá, ele acontece todo ao mesmo tempo, assim como a nossa casa dos necessários. E a gente não precisa estar dentro de um ambiente para saber que ele está existindo, ele está ali presente, né? Dentro dessa observação das áreas da vida, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Mas para ter uma compreensão maior do ciclo, nutritivo disso, a gente compreende um fluxo que vai sendo circular, espiral, né? E ele traz também essa consciência, essa compreensão do ciclo construtivo e destrutivo entre os elementos que nutrem essas áreas da vida. Então, a área do trabalho, que é essa que traz essa entrada de energia, que é o norte por onde que vai começar, é conduzido pela água por essa fluidez, adaptabilidade, traz uma consciência de maior recolhimento, de maior conhecimento de quem eu sou, né? Identificando onde é que está esse propósito. E quando a gente assume, entende essa potência, e isso chega sendo nutrido com potência também na nossa casa, no espaço onde a gente está, seja a gente habitando num lugar com muitos cômodos, seja habitando num quarto, né? Isso é indiferente, a energia ela vai estar chegando e vai estar tendo esse comportamento que reverbera com a forma que acontece na natureza, que a gente observa, que a gente vive, que a gente conecta, que a gente sente, né? Então, tendo essa energia de propósito chegando através do guarda do trabalho, você reconhece, ok, a direção, esse é o meu norte. E isso faz com que o circuito seja seguido. A gente encontra logo na sequência o Gua da espiritualidade, que fala sobre os conhecimentos, sobre a busca pelo conhecimento, né? Ele traz esse cunho não religioso,
mas de um reconhecimento, né, de uma espiritualidade, de uma energia além, porque isso representa mesmo essa busca constante, né? Quanto mais a gente sabe que precisa saber muito mais, que sabe pouco, né? Então, é como se tivesse essa dimensão mesmo de uma constante busca, de uma introspecção, no sentido de integrar essa necessidade do recolhimento, do reconhecimento que a gente foi tendo ali no do trabalho, né? E com a espiritualidade, com os conhecimentos, com a sabedoria, a gente vai integrando isso, reconhecendo isso. E isso vem a ser nutrido, o Guá da espiritualidade, vem a ser nutrido pelo elemento da terra. E aí, quando a gente encontra a terra traz esse direcionamento para essas águas. Essas águas já não estão mais fluindo sem uma borda, né? Quando vem a estrutura da terra compondo junto com essas águas, existe então um direcionamento. É onde a gente reconhece o sentido daquele propósito. Nem sempre a gente vai saber, né? E não tem como controlar, e a gente não precisa, né, saber tudo, nem é bom, além da impermanência, né? E dessa constante possibilidade que a gente vai sentindo e recebendo da vida, né? A gente vai entendendo que existem esses caminhos que nos direcionam e que vão levando com mais propósito, né? Essa energia nossa que flui. Então, os conhecimentos eles vêm trazendo. E num ambiente, quando existe a falta dessa energia, seja do propósito, do trabalho, seja da espiritualidade, né? Dos nossos conhecimentos, naturalmente vai se sentindo uma sensação de maior vazio, ou então de grandes dúvidas, de dificuldade de estar firmando no intuito daquilo que tu busca, né? Existem dúvidas que podem estar se apresentando, porque é difícil a gente sentir esse direcionamento sem a sabedoria, sem assumir a sabedoria que existe dentro de nós, né? E que permeia através de nós, que vem além da racionalidade. Por isso que aqui é o campo da espiritualidade também, né? Que mostra essa busca. Então a gente começa a ganhar um direcionamento. E isso faz com que na composição dessa água, da terra, chegue num novo guá, e aí trazendo, né? Eu acho que eu não comentei antes, as áreas da vida, eu tô falando sobre Guá, as áreas da vida, ela é representada por Guá. O Baguá é composto por 8 Guás, cada um é uma área da vida e no centro a gente encontra a área da saúde. Então, nesse Guá que a gente chega agora da família, ele com essa nutrição da água, com essa estrutura da sabedoria, a gente encontra uma força que é nova de um outro elemento, que é o elemento da madeira. Aqui é onde germinam as coisas, onde nascem, né, essas plantas, essa madeira, ela começa a brotar, crescer. E a gente fala muito mais aqui no aspecto familiar direcionado para a nossa ancestralidade, para as nossas raízes, mas também dentro do ambiente de onde a gente vive, a área onde existe a nutrição da área da família também vai estar falando sobre a saúde das pessoas que ali habitam. Então, por mais que no centro a gente tenha o campo da saúde, e aí a saúde holística, aqui a gente vai reconhecer esse lugar onde, ao ter a conexão com a ancestralidade, com a genética e com esse campo da saúde, da vitalidade, do bem-estar, a gente percebe o que vem como condicionantes vitais, né? O que é importante ter de cuidado com a nossa saúde, quais são os hábitos que a gente percebe que a gente carrega dentro dessa genética, como isso pode se tornar potencial, como a gente tem se relacionado com os nossos familiares, né? Porque vai passando a construir uma qualidade dessa saúde depois também de quem habita aqui, né? E é muito difícil a gente, observando numa perspectiva sutil, é muito difícil a gente se relacionar dentro dessa família onde os integrantes que habitam, né, nesse espaço, de uma forma saudável se a gente não estiver em paz,
né, não estiver numa linhagem de amor, de perdão, de reconhecimento, de tudo que foi aberto até a gente chegar aqui, é muito difícil a gente se relacionar, né, de uma forma harmoniosa com pendências assim, né? Então fala muito sobre essa qualidade da família, né? Que é o que vai nos permitir colocar as nossas sementes no mundo, ver isso florescer, crescer, ganhar corpo, para então chegar lá na próxima área, que no próximo Guá, que é o Guá da prosperidade, que também vai ser nutrido pela madeira, mas aqui daí a madeira já é um novo estado, é um estado onde essa madeira ela já deu tantos frutos, ela já cresceu tanto, ela já se expandiu tanto, né, por reconhecer essas raízes, por estar firme na terra, sentindo a nutrição da água, né, sendo alimentada por todo esse ecossistema, ela se desenvolveu tanto o que naturalmente acontece com a natureza, né? Ela prospera, simplesmente ela flui, ela cresce. A gente passa a ter mais recursos, né, para que essa madeira se transforme em alimento de em alimento não comendo a madeira, mas em alimentos que podem ter vindo de frutos dela, mas também o alimento do nosso aquecimento, né? O fogo, é, a construção daquilo que nos é útil, necessário. Então, ela vai ganhando novas facetas, essa madeira, né? Novas utilidades pela abundância já. Já existe em grandeza, então a gente pode criar novas coisas com aquilo, né? E aí, aqui já traz todo esse aspecto que o próprio Guá traz, né, como prosperidade, do reconhecimento dessa saúde também financeira, né? Eu tenho esse discernimento do que eu quero, do que eu busco, estou sendo estruturada, direcionada pela sabedoria é, que eu me conecto, que reverbera, que flui através de mim e comigo, né? Então, vai trazendo essa força, vai trazendo reconhecimento de quem eu sou, de onde eu vim, entendendo todo o caminho que foi aberto para eu poder chegar hoje aqui, e assim eu coloco com foco, com direção, com alegria essa minha energia e assim prospera, né? E as coisas vão acontecendo, então vai se realizando, né? A gente vai percebendo isso. E aí vem também reflexões sobre o que que é prosperidade para mim, né? O que que isso significa realmente, como eu me sinto alguém próspera, abundante, né? É, porque ao chegar no próximo, que é o guarda sucesso, que é onde o elemento do fogo nutre, a gente vai estar como se fosse num alinhamento. Vamos imaginar um círculo, né? A gente começou por aqui na entrada do propósito, né? Lá através da área do trabalho, com as águas. A gente vai seguindo esse círculo, crescendo, e ele vai chegar num outro ponto. Ele está aqui bem em cima, alinhado com o propósito. Dentro do Feng Shui, quando a gente coloca as energias de água e fogo juntas, elas por serem opostos, né? Elas competem. Então, não é saudável a gente colocar de forma próxima as águas com o fogo, né? Onde é nutrido pelo fogo, é importante que não tenha essa presença de influência de água e vice-versa. Mas existe um alinhamento muito importante que para chegar até lá precisa passar pelo centro, que é a saúde, que é esse lugar onde a gente vai equalizando os nossos corpos, a nossa consciência, que inclusive é nutrido pela terra, então a terra ela faz essa conexão. E é curioso, né? A gente viver no planeta Terra e a Terra fazer essa conexão de ascensão com a nossa consciência, né? Com o nosso propósito, do que a gente vem fazer aqui. Então, percebam que é uma reflexão que a gente vai percebendo aqui na Fluir, em especial, que ela não se limita numa linha de estudo, tá? Eu já deixar bem claro que eu vou trazendo várias outras linhas de estudo também, mas o Feng Shui, ele é um grande caminho que a gente segue para que essas percepções sigam se expandindo e ganhando força para nossa compreensão, né? E assim, nutrição da própria vida. Mas a gente chega ali no guarda sucesso, que é nutrido pelo fogo, e quando existe
uma consciência, esse fortalecimento, esse direcionamento do meu propósito dentro da área do trabalho, quando eu estou fluindo nessas potências, naturalmente eu chego na parte onde o fogo se manifesta, o sucesso, a ascensão. Vem a consciência de que a gente está sempre um degrauzinho acima. Por mais que o cenário possa ser parecido, a gente pode compreender como uma nova oportunidade de ascender, de crescer, de se desenvolver, e como tem esse caminho que vai prosperando quando a gente chega aqui, é como se viesse essa força, essa vitalidade, essa motivação. Inclusive, quando a gente não tem essa energia sendo nutrida no nosso lar, é comum, né, ter momentos de, de baixa de energia, né, de falta de motivação, de empenho, ou até mesmo tá motivada e aí vem um branco. Tipo, nossa, quais são os porquês mesmo, sabe? É como se tivesse um desalinhamento entre essa intenção primordial e a realização disso. Então é muito importante reconhecer esse fogo também como a nossa vitalidade, né? Esse calor que pulsa aqui do nosso coração, dessa vida que vem fluindo, né? Que ela tá em movimento, ela tá em constante força de transmutação, de transfiguração, de transformação. Então, fala sobre também essa nossa capacidade de se renovar, de se realizar, de soltar aquilo que já não faz mais sentido, porque se a gente segue esse circuito carregando aquilo que já não faz mais parte, vai ficando pesado, a gente não vai absorvendo essas energias com tanta qualidade, né? Então, nos lembra dessa nossa capacidade de transformar, de alinhar com esse nosso propósito e de assim se permitir ascender, né? Ascender, inclusive como se chamasse, né, a chama, chamasse a nossa essência para expressar, com essa motivação, com essa ação. O fogo traz a energia da ação. E na ação também se reconhece esse brilho. Então, se permite brilhar, se sentir nessa força, né, em realização. Porque é natural desse ciclo. É um ciclo que acontece na natureza, né? Onde esses elementos vão se manifestando, né? A água vai nutrindo essa terra também, e aí com isso tem um campo que é fértil para essa madeira se desenvolver, né? Germinar, crescer, virar os frutos, se desenvolver, virar outras coisas, e aí vem o fogo transformando, por exemplo, aqui no Cerrado, né? Na Chapada dos Veadeiros, a gente tem muita presença do chuveirinho, que é uma planta, né? Tem muitos tipos de chuveirinho dentro da família deles, mas é uma planta que ela especialmente só desperta a semente dela se tem a passagem do fogo, né? Então existe todo esse aspecto de ação, de realização, de transmutação, de perceber aquilo que nos desperta, para que a gente possa florescer, né? O que fica a partir dessa nutrição também que é gerada ali, porque se desenvolvem novos nutrientes, novas perspectivas. E isso vem da sabedoria. Se a gente não estiver firme naquela terra, lá da sabedoria, dos conhecimentos, a gente também perde o reconhecimento disso, né? É como se limitasse a forma como a gente se relaciona com essa força do fogo que chega aqui. E aí, quando vai despertando isso, vai trazendo novos nutrientes, naturalmente a gente já vai chegando para os próximos guás, né? Logo na sequência do sucesso, a gente tem o guá dos relacionamentos, que fala sobre os relacionamentos interpessoais, né? Relacionamentos especialmente amorosos, mas de como a gente se relaciona, né? É muito importante, antes de tudo, perceber como a gente se trata, como a gente se ama, para poder amar o outro com qualidade, né? Independente de qual seja essa forma de relação. Mas traz essa consciência de uma qualidade que nos leva a acender, mas acender iluminando ao redor. E essa luz pode ser um auxílio para o outro, como pode ser que a luz do outro seja um auxílio para a gente também,
não habitamos sozinhos, né? Sozinhos esse planeta. E nem os planos, né? Tá bom, gratidão, meu amor. Fico feliz. Depois compartilho a gravação, tá? Um beijo. Bom atendimento aí. Maravilhosa, arrasa. É, então, vem essa consciência, né, de como é importante estar se conectando com o outro nessa totalidade, nessa plenitude. Porque aqui chega aí novamente essa consciência da terra. A gente firmando essa terra, entendendo o sentido, a nutrição disso, a gente permite com que essa terra se renove, com que ela se transforme, com que ela se torne, inclusive, adubo para novas formas de vida, para novas realidades, novas perspectivas, né? E aqui cabem essas relações. Quando a gente inicia uma relação com alguém, um novo universo se manifesta, né? Nasce, inclusive, um terceiro elemento que é essa relação, né? Onde é importante que a gente lembre quem se é, lembre quem o outro é, para que juntos se possa construir algo, né? Em harmonia. Por isso que aqui eu não estou falando o número e características de todas as áreas, né? Mas todas elas são nutridas por elemento, por numeração, por formas, cores, enfim, tudo que representa esses elementos e essas potencialidades chegam fortalecendo, né? Então, aqui, por exemplo, o número 2 ele fala muito sobre essa harmonia, sobre esse equilíbrio, equanimidade, né? Então, não é num lugar de se refletir a ponto de ser exatamente igual ao outro, mas se reconhecer no reflexo do outro, né? Estar num lugar de totalidade para isso, sem deixar de ver a outra parte, mas também sem anular a sua, ou seja, é equilibrado. Os dois pesos estão na mesma, no mesmo lugar, numa mesma medida, né? Um equilíbrio. Por isso que aqui o número 2 é uma força, né? E representa essa questão da terra, porque está estruturado e está trazendo ainda mais essa potencialização da sabedoria, né, que foi acessada lá antes. Como eu aplico, como eu utilizo dessa sabedoria, dos meus conhecimentos, o melhor de mim, da minha estrutura, ao compartilhar com o outro, né, o que sai de mim, assim, e o que eu recebo também dentro dessa reciprocidade, né? Se eu tenho conhecimento de quem eu sou, do que eu busco, de como eu estou ascendendo, para onde eu estou seguindo, querendo crescer, da minha motivação, eu vou estar acompanhada de alguém que contribua com isso, assim como eu com essa pessoa. Se eu não reconheço isso, ou se eu sinto que não tenho um merecimento aqui dentro de estar vivendo determinada realização, sucesso, né? Naturalmente vai ser possível que alguém que também não veja esse valor em mim esteja junto comigo. Então, como eu tenho visto essas relações acontecerem na minha vida, né? Como tem sido? Às vezes é um caminho que vai nos ensinando, muitas vezes é assim. Como eu estou hoje com relação a isso, né? E aí traz essa sabedoria, né? Essa estrutura firme, agora ainda mais presente no aspecto relacional. E aí, pensando nessa transformação, nessas novas qualidades, chegando aqui no guarda dos relacionamentos, que traz essa força da Terra também, a gente vai seguindo no circuito, nesse circundar aqui do Baguá, e chega no Guá da criatividade. Aqui começam a se apresentar novos elementos, que são os metais, né? Na criatividade, a gente fala muito sobre essa força co-criadora que a gente tem, né? Além de ter essa consciência, né? Quando a gente fala sobre cocriação, vem muito o aspecto de manifestação, né? De direção, assim, junto com a vida, de estar realizando sonhos, realizando intenções, mas é muito também sobre a gente ter a facilidade de se conectar com as soluções, né? De criar soluções, de estar num lugar de criatividade a ponto de
resolver, de acessar todo esse meu conhecimento, todo esse circuito que eu tô fazendo, toda essa consciência de todos os elementos que eu sou, e chegar aqui e veio esse cristal, nossa, esse tesouro de dentro de mim que trouxe essa solução, né? Então fala sobre essa multiplicidade, essa criatividade, né? Os metais aqui, eles trazem esses minerais da terra. Lembra que a gente falou ali no fogo que ele transmuta, né? Que ele traz novos nutrientes. A gente percebe até no próprio processo do planeta, né? Como nessas grandes movimentações de eras, né? Somente subiram esses elementos, esses metais de dentro da Terra com essas movimentações, com grande aquecimento, com deslocamento de placa. Então, eles vão se manifestando, são parte desse centro, né? A gente encontra todos os elementos da tabela periódica dentro do centro do nosso planeta, né? Então, perceber que lá eles estão todos juntos e o que eu preciso. Qual é essa minha relação com a minha criatividade que busca lá no centro de mim, lá no centro da Terra, a solução necessária, o elemento que eu preciso, né? Como eu transformo isso quimicamente e realizo na vida, assim. Então é muito sobre perceber esses metais presentes, né? E é muito curioso, agora trazendo uma observação, que a gente encontra todos esses metais claro, né? Muito disso compõe o nosso corpo também. Por isso que a saúde aqui, ela é holística. E por isso que eu trago muito essa perspectiva de um olhar onde o lar não é somente esse espaço, mas também o nosso corpo, também a terra, a nossa consciência, né? O que vai através do mais sutil também. É, porque partes do nosso corpo, da química do nosso corpo, do que compõe os nossos ossos, do que compõe o nosso sangue, isso vem de fora da Terra. Isso vem a nível estelar, né? Precisou que uma grande explosão cósmica de uma estrela distante para despertar esses elementos e trazerem para cá, né? Para que se manifeste através do nosso corpo. Isso está presente na Terra, né? Então, existe aqui um lugar do reconhecimento da nossa composição, inclusive física, dessas energias vital e universal. Quando a gente fala, ainda mais para quem é reikiano, né, que a gente fala sobre energia vital, universal, por a gente trabalhar com energia num aspecto bem sutil, às vezes não é tão comum a gente observar isso na fisicalidade, mas é assim que as coisas são compostas, inclusive aqui na Terra, né, para que a vida aconteça. Isso precisou se manifestar dessa forma. E aí, a criatividade, ela traz essa nossa capacidade de fluir entre os mundos que a gente compõe, né? Que a gente habita, que a gente é, né? Então, o metal, por exemplo, em algumas outras linhas, né, de estudo, pode trazer muita relação com o aspecto mental, de pensamento também, né? Um exemplo dentro da linha do tarô, as espadas, ela fala muito sobre esse campo mental, né? De como é que tá isso. Então, a gente percebe aqui na criatividade, principalmente os metais mais nobres, assim, né? Ou, enfim, a gente pode, se fosse imaginar de uma forma rápida, a gente pode imaginar que os elementos talvez um pouco mais líquidos, um pouco mais assim, sendo utilizados e moldados, porque na nossa criatividade a gente pode utilizar essa energia para co-criar aquilo que precisar, aquilo que a gente quiser, né? Lembrando que não é só para resolver problemas, para solucionar coisas, mas sim para a gente manifestar a nossa essência, o nosso propósito, porque ele continua lá, a gente continua recebendo esse fluxo vital da vida, essa energia da água, né, que vai fluindo, edificando, vai florescendo, vai prosperando, né? A gente vai se realizando, a gente vai se relacionando. Então é sobre como criar essa nossa realidade também, né? A energia da criatividade, como todas, é muito importante na nossa casa. Quando existe falta disso, a gente tem dificuldade
resolver as coisas, de criar a rotina como a gente quer, trazer os hábitos que a gente sabe que é importante para nós, né? Então, utilizar dessas nossas sabedorias, né? Então ela é moldável. Esses metais, eles são mais moldáveis, assim, para criar e desenvolver as formas ali que a gente sente que faz sentido na nossa vida, né? Mas quando a gente chega no próximo Guá, que é dos amigos e viagens, a gente encontra também os metais. Mas aqui a gente pode visualizar mais assim nesse aspecto de um metal que foi cristalizado, né? Que ele solidificou. Então, num lugar de pluralidade, de beleza, de valor, né? Onde, claro, na criatividade existe todo esse valor, né? Também, porque são os metais, mas aqui, como a gente está observando como amigos e viagens, ou seja, pessoas, lugares onde a gente possa ir e com quem contar, né? É um lugar de reconhecer esses valores que nutrem as nossas relações, não num aspecto amoroso, mas sim nesse aspecto onde a gente sempre tenha com quem contar e para onde ir, né? Isso observando num aspecto de como solucionar problemas. Então, a gente tendo com quem contar e sabendo para onde ir é algo muito valoroso, né? A gente reconhece valor nessas pessoas, nessas amizades, nessas situações, nesses lugares, né? Mas é também sobre a gente conhecer e se conectar com pessoas incríveis, com pessoas maravilhosas, com pessoas inspiradoras, que a gente sinta que faz parte do nosso círculo de conexão, de realização. Inclusive, é muito comum, né, quando a gente vai se conectando com uma tribo, com uma frequência, enfim, que ressoa com aquilo que a gente busca, como a gente sente uma espécie de um reencontro também, né? Não é sobre limitar a questão de tribos, assim, ah, é a minha tribo, não é sobre isso, né? Mas é também sobre essa sensação de se sentir bem, de se sentir confortável, de permitir expressar o próprio valor onde quer que esteja, com quem esteja, né? Então, essencialmente é sobre isso mesmo, sabe? De a gente fluir através dos espaços e das pessoas que realmente a gente precisa para realizar o nosso propósito, né? Quais são as pessoas que dentro de um círculo de amizade que me fortalecem, que me relembram quando eu esqueço do meu valor, ou que, junto comigo, constroem um caminho de valor, né? E quais são esses lugares que nutrem isso, que fortalecem isso, né? Então, fala muito sobre esses aspectos aqui. O Guá dos Amigos e Viagens, que também é nutrido pelos metais, né? Então, é comum quando não tem muita energia disso, a gente se sentir mais solitária. Não, solitária é uma palavra não é sobre solitude, né? É sobre solidão, que eu tô querendo dizer assim. Então, a gente se sente mais sozinha, uma dificuldade de estar conectando com amigos, amigas queridas, enfim, né? Às vezes pode, assim. Às vezes pode se manifestar dessa forma, né? De saber que tem, mas tem uma dificuldade de estar conectando, de estar encontrando, de estar podendo se relacionar, né? Estar presente, ou sentir próxima, mesmo que à distância, né? Então, às vezes pode representar uma falta de energia quando esse tipo de situação acontece. E aí, a gente fez um grande giro aqui, porque a partir daqui a gente chega de novo na área do trabalho, né? E a gente foi girando. E como eu falei, o, o guarda-saúde, que está localizado bem no centro, que é nutrido pelo número 5 e a gente foi percebendo, né, o elemento da água, da madeira, do fogo, da terra, dos metais. Temos aqui 5 elementos. Então, lá na família é onde origina todos os elementos, né? A partir daquela terra que está ali, sabe, pronta, estruturada, se manifesta todos os outros elementos nesse círculo, nesse circuito, eu digo.
E aí a gente encontra aqui no número 5 bem no centro, a consciência dessa saúde que considera, né, a saúde de cada um desses aspectos que a gente foi vendo, né, de quem a gente é, do que faz sentido para nós, da nossa história, né, da nossa linhagem, de onde a gente está seguindo e colocando nossa energia para seguir, trazendo o que que a gente está plantando, né, como pessoas nessa vida, do que como isso está prosperando, como eu tenho me realizado, como eu estou me relacionando, né? O que eu tenho co-criado, por onde, como eu tenho me relacionado com essas pessoas que me rodeiam, me circundam, esses lugares, enfim. Então, tudo isso, estando em harmonia, vai refletir numa saúde, né? E essa saúde sendo total, é muito importante a gente perceber como é que tá a nossa saúde física, como é que tá a nossa saúde mental, emocional, espiritual, né? De como a gente se sente com relação ao nosso corpo etérico, que blinda as energias, né? Ele fecha o nosso campo para aquilo que não é nosso, né? Mas é a nossa qualidade dessas saúdes que vai manter o nosso corpo protegido ou não de coisas externas. Se a gente sabe quem a gente é, se a gente entende como a nossa mente funciona e nutre para que ela seja um instrumento para o nosso desenvolvimento, assim como as nossas emoções e sentimentos, né? Quando nutrir aquela sensação, quando colocar energia naquilo, quando não colocar energia naquilo, né? Ou como a gente se conecta com a nossa espiritualidade, tudo isso vai trazendo esse fortalecimento e uma blindagem para que energias externas não cheguem como influência, né? Se eu sei quem eu sou, é muito difícil eu ser influenciada por algo que não ressoa com essa verdade, né? Então, é muito também sobre a verdade, como a gente vive esses aspectos da vida, né? Se é com a nossa verdade ou se está convidando para que isso seja afirmado ainda mais, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente observa isso numa planta baixa, no nosso lar, a gente consegue entender o que está sendo moldado, porque dentro da perspectiva do Feng Shui, as formas, os ambientes, as entradas, as janelas, a forma em si, né, dessa estrutura, isso vai condicionar um fluxo vital, assim como o vento que passa, assim como a luz que entra, né? Porque é sobre esse reconhecimento da natureza, né? Feng Shui, traduzido literalmente, significa vento e água, né? Então a gente pode visualizar essa energia vital sendo manifestada de forma muito similar com um fluxo de água, com um fluxo de vento, né? Então, a disposição desses ambientes, ou como está sendo organizado o mobiliário dentro deles, vai conduzir esse fluxo vital, né? Então, a gente aprende a observar que tipo de influência isso está gerando sobre esses aspectos da vida, é, como qualificar isso, porque tudo tem solução. A gente só não consegue fechar dentro dessa perspectiva da Fluir, né, com a utilização de todas essas sabedorias que vêm aqui junto com o Feng Shui a serem qualificadas ainda com a utilização da radiônica, né, com que são desenhos geométricos, sagrados, formas, símbolos, enfim, que trazem uma ativação energética que vai contribuir, às vezes vai estar isolando alguma coisa que com uma distribuição de um mobiliário talvez não seja o suficiente, né? Então a gente pode estar estimulando energias através dessa sabedoria, pode estar isolando, limpando energias também. Então tudo isso vai sendo aplicado em conjunto, né? Mas somente portais umbralinos naturais da Terra, de passagem mesmo, pelo fluxo natural, é que não podem ser fechados, somente isso. De resto, a gente consegue ter um embasamento, né, de trabalho energético que qualifica realmente, que pode transmutar. Então, porque se a gente se alinha com esse propósito de uma forma divina, primordial, essencial, né? A gente sabe que esse sentido é da realização,
né? Então, se eu vou dando o meu melhor e se eu vou fazendo aquilo dentro da sabedoria que me guia, né? E honrando a minha história, isso naturalmente vai acontecendo, né? Então, o Guá, os Guás dentro do Baguá, eu sinto muito como um norte realmente. Não somente de compreensão de como está fluindo energia dentro de um ambiente ou de um lar, ou em diferentes escalas a gente pode observar isso, mas também como uma grande filosofia, né? Vem dessa filosofia, né, chinesa, muito grande, taoísta, que traz toda uma perspectiva também sobre a vida, né? Então a gente consegue se conhecer melhor através dessa análise, a gente pode contribuir mais com o outro também através disso, né? E compreender em si mesmo, no nosso lar, né, como isso constitui a configuração nossa mental, emocional, espiritual. E também dentro do nosso lar, a gente pode ter a possibilidade de estar movimentando a nosso favor essa energia, né? E quando eu falo a nosso favor, é nesse lugar mais genuíno, né? De um bem maior de todos. Da gente como alguém que se coloca a dar o seu melhor, né? Em prol do bem maior. É, enfim, então a gente estava refletindo sobre o que que é um lar, de como é que a gente se sente hoje na nossa casa, do que a gente almeja como qualidade, como qualificação desse lar também, e percebendo o que que essas áreas falam, a gente acaba tendo uma pista de talvez por onde começar, né? E é muito legal, né, Helena? Dentro da formação a gente vai estudando sobre isso, vai trabalhando e vai aplicando isso na nossa própria casa para que esse trabalho comece com a gente, para que a gente possa se estruturar com isso também, para que isso transborde através de nós, contribuindo para outros fluxos. Mas em especial uma coisa que eu queria comentar é que dentro também tem a jornada fluindo com o Baguá, que é esse olhar como que a gente está fazendo brevemente aqui essa observação de uma forma mais sutil, né? Do nosso lar consciência, o nosso lar corpo. Tem também a jornada da dança estelar de Gaia, que traz esse norte do Feng Shui com o Baguá para a gente ir dançando, né? Através da expressão do nosso corpo, essa sabedoria, as sensações. Ai, que lindo! A Lana falou que o curso é maravilhoso e muito completo. Muito obrigada por compartilhar. Muito feliz mesmo, eu agradeço. E a gente foi construindo junto, né? Porque a primeira turma foi realizada de forma online, todos os encontros ao vivo. Então é muito legal ver também esse desenvolver, né? E essa fase que chega junto com esse novo ano permite com que a gente aprofunde, né? Ainda mais. A minha intenção convidar realmente para que a gente compreenda de forma ainda mais detalhada o que isso realmente representa na nossa vida, né? Com um lugar onde vai conectar bem ali, no centro. Fluir em harmonia já é algo que é propósito para nós, né? O lar estar em harmonia, a nossa vida estando em harmonia em todos os aspectos. Mas como eu reconheço isso, né? A gente acaba se aproximando ainda mais dessa potência também da energia do Reiki, né? Da energia vital, universal, onde considera essa consciência. Então, ai, muito feliz. Vai ser muito bom mesmo, né? Porque a gente consegue. Eu não sei se aparece depois na gravação. A Lana falou que estava super animada de estar se reconectando, né? Com o estudo, com a formação, esse aprofundamento. Porque é isso também. A cada momento que a gente se dispõe a olhar para isso. A nossa compreensão, a nossa expansão consciencial também está num novo momento. Então a gente vai tendo novas percepções. E é por isso que eu senti de trazer esse aprofundamento, porque é como se eu sentisse esse convite ainda maior de integração, né, com o todo, com aquilo que a gente é, de compreender como, por exemplo, dentro dessa distribuição, né, de uma planta baixa, quando a gente tem
alinhamentos entre portas e janelas, acontece naturalmente uma fuga de energia. E não só uma fuga de energia, como também um aceleramento desse fluxo. Se as portas todas estiverem abertas e a janela também, fisicamente vai se sentir essa corrente de vento. E claro que é muito importante a ventilação, é muito importante, né, um ambiente muito bem arejado, a questão do conforto ambiental, da salubridade ambiental é essencial, né? Mas isso acontece de outras formas também. Então, se tem uma corrente de vento que é além daquilo que é necessário, além daquilo que é equilibrado, essa vamos já transformar em energia, né? Essa energia, ela não fica tempo suficiente no ambiente para que ela possa nutrir, renovar. Por exemplo, se for uma corrente de vento, a pessoa que estiver bem ali nessa corrente vai sentir esse vento, talvez seja muito, talvez os cabelos voem, né? E a pessoa que estiver nesse mesmo ambiente mais pro lado, mais pro fundo dessa sala, ela não vai receber ar nenhum. Ela pode estar ali naquele cantinho morrendo de calor, né? Então, por quê? Porque não existe uma distribuição equilibrada desse fluxo, né? Então, é importante dentro de uma planta baixa, quando a gente encontra um alinhamento, trabalhar esse fluxo vital, né? Para que isso também não leve embora e não traga esse aceleramento para o aspecto que está ali sendo nutrido a nível de baguá, daquela área da vida que está sendo nutrida por aquele ambiente, né? Então, isso pode gerar, muitas vezes, níveis de ansiedade alto, pensamentos acelerados, pensamentos, autossabotadores também, né? Porque existe daí um desequilíbrio. Ou pode ser que a gente não consiga colocar os nossos limites, pode ser que nas nossas relações exista essa desarmonia, né? Então, muitas formas podem se manifestar, e não só dentro de uma perspectiva de como está ou não a vida, mas sim de como a gente está se relacionando com as nossas emoções, com esses elementos fluindo através de nós, né? Então, é esse aprofundamento que vai estar acontecendo ainda mais agora, né, nessa nova turma, né, assim, né, onde, enfim, a gente vai estar tendo um encontro por mês, onde ele vai ser desse aprofundamento, a gente vai ativar ainda mais o campo sutil de percepção, a nossa intuição, né, buscando fortalecer essa confiança dessa sabedoria que nos habita e a nossa capacidade de desenvolver aquilo que a gente sente que pode, que busca, que quer, né, para nossa evolução, para nossa melhora como seres. Então, fortalecendo essa fonte, né? E, e compreendendo num lugar ainda mais sutil e trazendo esse foco de percepções e soluções, né? Então, nos encontros, a gente vai estar trabalhando as plantas que a gente sentir, plantas baixas, né? Os espaços, seja da nossa casa, seja da casa de alguém, a gente vai estar compartilhando sobre esses saberes também, e especialmente trabalhando essa intuição, essa capacidade de leitura também energética, né? Então isso é muito bom porque vai nos norteando, né? Não é sobre responsabilizar os espaços pela qualidade da nossa vida, não é sobre isso, é sobre reconhecer o que tem ou não de nutrição ali e como utilizar isso a nosso favor, né? A favor daquilo que a gente tem como propósito e também é um ambiente, porque se for algo energético, nenhuma plantinha vai ficar bem ali. Porque a gente está falando sobre energia vital, né? Inclusive as plantas são excelentes e estão super aí atuantes com a gente em cada guarda, as suas formas, as suas características, cada guarda tem as suas nutrições principais, assim, isso é maravilhoso. É muito bom a gente também aprender como tá construindo em união, né, com a natureza, seja através das cores, seja através da iluminação, seja natural, seja artificial, né, dos elementos, das formas, das plantas, dos cristais, enfim, né, das artes. Tanta arte, gente, é importante, inclusive, assim, né? Muitas vezes a gente pode estar, sei lá,
num ambiente super lindo, e aí tem uma arte ali que traz uma energia completamente oposta, né? E não precisa ser uma coisa lúdica, assim, é uma questão, ou frequencial, eu diria, né? Mas ela pode ativar no nosso subconsciente uma sensação oposta. Né? Então é importante entender o que que a gente traz de arte, de elemento para nossa casa, para os ambientes onde a gente está, o que que a gente quer que aquilo estimule, né? E realmente, como a Luana falou, é lindo demais, porque a gente pode se manifestar através disso de forma ainda mais genuína, né? Trazer essa potência artística que é nossa, que é criativa, que é natural, que é livre, né? Para estar se expressando, realizando e principalmente nutrindo aquilo que a gente está construindo, né? Sobre edificar a nossa essência, né? É uma arquitetura que vai do ser aos espaços aqui justamente por isso, porque não tem como a gente materializar algo fora se a gente não estiver fazendo isso internamente também, né? Estruturando, firmando, reconhecendo, trazendo sentido, propósito, saúde, enfim. Então, a gente vai estar tendo esses encontros mensais, uma vez por mês, para olhar para todo esse estudo de forma ainda mais profunda, sendo que todos os nossos encontros são quase. é, Agora eu não lembro exatamente, mas são mais de 50 horas assim de estudo, né? A gente tem praticamente 40 horas de aula, são aulas onde a gente vai entendendo todos esses aspectos. Tem os momentos de meditação, onde já foram sendo trabalhados de uma forma mais sutil também, e também a jornada fluindo com o Baguá, tudo isso faz parte da nossa formação que leva para essas percepções, né? E principalmente esse conhecimento e aprofundamento sobre o que são as áreas da vida, como elas estão sendo nutridas, o porquê que aquele elemento, né, é realmente importante e sentir essa presença, essa força acaba sendo algo muito especial porque nos permite ter essa visão também a partir dos nossos conhecimentos já até aqui, para que isso se multiplique, fortaleça, né? Então, sentir os elementos, sentir isso foi uma proposta muito importante que eu senti de trazer com a Fluir, né? Para a gente estar reconhecendo ainda mais e naturalmente se aprofundando, chegando nesse caminho de aprofundamento, né? Então, além de todo o conteúdo que já está gravado e disponível dentro do curso, a gente vai ter uma vez por mês esses momentos que também é um momento de revisão, se necessário, a gente vai estar tendo algumas revisões de conteúdo, né, aprofundamento disso, aproveitar para estar lendo esses espaços que a gente sentir, né, de estar trabalhando, seja um ambiente, seja espaços maiores, com mais cômodos, né? é, Trazendo essa sutileza, essa percepção, o reiki também sempre presente para a gente estar trabalhando e harmonizando a nossa visão perante o mundo e assim qualificando a forma como a gente se expressa através, né? E, enfim, então vai ser dessa forma que esse aprofundamento vai estar acontecendo. Para quem não faz parte ainda do estudo, da formação e quiser acessar esse conteúdo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está com valores especiais ainda. O valor da formação vai ser atualizado, né? Então, porque realmente foi chegando muito conteúdo e agora esse aprofundamento também. Né? Quem já faz parte da formação já tem o conteúdo ali disponível. Quem ainda não faz parte da formação, enfim, mas gostaria de sentir mais sobre esse conhecimento, de mergulhar nesse conhecimento, tem a Jornada Fluindo com o Bagó, que faz parte da formação, que está ali dentro, mas que também está disponível de forma individual. Então, pode estar mergulhando nisso, né? E além de mergulhar nesse conhecimento, a gente faz uma leitura do mapa do próprio lar para perceber como é que estão essas energias de uma forma ainda mais direcionada, né? Ah, então a área dos relacionamentos está em tal parte da casa, ok. Como é que eu mantenho esse espaço? Será que esse espaço não está sempre bagunçado? Ou será que ali não é onde eu nunca mexo? Ou então nunca coloco nada? Será que ele não está vazio? Né? Então, são percepções num nível físico que a gente consegue observar como isso está sendo nutrido por nós nesses espaços e que muito naturalmente pode refletir dessa mesma forma, né, na qualidade de como essas áreas estão se manifestando.
né? Então, existem muitos caminhos para a gente se conectar com isso, né? E hoje o dia foi mesmo para a gente é, conhecer ainda mais, relembrar esses aspectos, né? Tá permitindo que nesse momento presente, a partir da minha vida até aqui, mesmo que essa sabedoria já tenha se apresentado de alguma forma, né? Permitir com que isso receba uma nova perspectiva, né? Como eu estou sentindo hoje. Então, com isso, né, a gente vai finalizando esse nosso encontro, né, onde eu realmente deixo aqui o convite para estar adentrando na formação, se ainda não fizer parte dela. Esses nossos encontros vão ser muito importantes e especiais. Eu sinto que a gente está num momento, inclusive planetário, que ele busca, ele chama por essa elevação frequencial, e quando a gente reconhece como estão essas energias, quando a gente se coloca à disposição de estar se trabalhando e de estar qualificando os espaços onde a gente habita, naturalmente a gente olha para a vida dessa forma, para o mundo dessa forma, para as pessoas, porque afinal a gente vai estar trabalhando todos os aspectos da vida, né? E a nossa frequência vai elevando. É algo que, isso da elevação frequencial, é algo que na Flor é muito importante, que há muitos anos eu venho fazendo muitas pesquisas, inclusive com relação ao planeta, de como é que está a frequência, de como é que está a frequência das pessoas, dos ambientes, e de como a gente vai trabalhando para elevar. Então, esse é um grande objetivo, né? E intenção da Fluir, contribuir com a elevação frequencial, né? Considerando que para isso acontecer de uma forma bela, para o planeta, as pessoas que aqui habitam precisam seguir também esse caminho, né? Então, que bom que a gente pode se reunir, pode se contribuir nesse aspecto também de estar elevando essas frequências, restaurando aquilo que já não precisa mais estar aqui, para que possa, dessa ressignificação, haverem novos horizontes, novas perspectivas, nova potência criativa, né? Nessa saúde, nessa harmonia, nesse equilíbrio, nessa presença, né? Então, é algo que a gente vai estar trabalhando, isso inclusive nos encontros, né? A nossa observação a nível frequencial, a observação frequencial dos ambientes, desses espaços, e principalmente como está elevando. Quando a gente vai buscando essa elevação, essa qualificação de forma direcionada e observada, a gente vai entendendo também aquilo que fortalece isso, aquilo que é essencial, aquilo que não é, né? Então é um autoestudo. A formação é um caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Já não é novidade, eu já falei sobre isso, né? Então, nesses encontros a gente vai aprofundar ainda mais nisso. Tá bom? Então, eu vou compartilhar o link, né, para estar ingressando na formação, para quem ainda não faz parte, se sentir de estar presente, assim como também o link da jornada Fluindo com Baguá, sentir de entender como é que estão as energias no lar e de como tá se conectando nessa compreensão e levando a partir, né, dessas reflexões e de algumas diretrizes mais simples, mas que já trazem uma grande contribuição, né? E se eu puder estar contribuindo de alguma outra forma, através de consultoria, através dos atendimentos, restauração e elevação frequencial também, né, energética, tô aqui com a Fluir com muito carinho, né? Fico muito feliz da gente estar hoje juntas aqui, inclusive muito feliz mesmo. É, e agora, né, é só deixar fluir. Então, quem sentir, seja muito bem-vinda. Se quiser aproveitar esse período onde tem o desconto também ativo, maravilhoso. Mas independente é uma, é um sim que a gente diz pra gente, né? Quando a gente traz esse investimento, essa intenção com esse propósito que realmente ressoa com o nosso coração, isso se multiplica, isso nos direciona, né, e facilita com que a gente possa seguir se realizando cada vez mais. Então, que bom que a gente pode seguir juntas, fluindo, e com todo o meu amor, assim, eu agradeço por estarmos aqui, seja assistindo, né, ao vivo, seja na gravação, enfim, num nível sutil e quântico. Estamos juntas num mesmo tempo e espaço, e assim, com todo o meu amor, eu agradeço. E para a gente finalizar esse momento, eu vou convidar para que a gente feche os olhos, volte a fazer uma conexão, percebendo essa nossa presença.
Então, respirando fundo, pode levar as mãos ao coração, relaxar o corpo, buscando conforto onde estiver. E a gente vai percebendo como a nossa consciência, através desse coração, segue se expandindo em amorosidade. Então, a gente visualiza como se uma linda luz dourada, brilhante, expandisse a partir desse coração. Da forma que fizer sentido, vai percebendo essa luz iluminando todo o corpo, expandindo, iluminando todo o espaço onde se está, ultrapassando esse espaço, iluminando toda a quadra, toda a casa. Isso vai crescendo, expandindo cada vez mais, iluminando toda a cidade, todo o país, todo o planeta, e é como se agora tocasse no próprio coração de Gaia, sentindo essa luz inteira irradiar além por todo o universo, em todos os níveis, campos, planos e dimensões, essa harmonia, essa energia vibra, reverbera, nutre. Visualizando essa energia dourada, vai respirando como se percebesse essas partículas douradas adentrando e preenchendo todo o corpo, se iluminando. E a gente vai agradecendo toda a compreensão sutil que de forma consciente ou inconscientemente chegou hoje, contribuindo para a nossa intenção de aqui estar, que possa toda essa potência amorosa, harmoniosa, abençoar os nossos lares, as nossas casas, todo o nosso planeta, a nossa vida, o nosso caminho com a presença amorosa, sábia que conduz através da harmonia, a própria realização e além. Sente o coração. Quem sabe sente um calorzinho. E a gente vai agradecendo imenso e amorosamente a toda a egrégora que nos guia, aos amados mestres, mentores, nossos anjos, guardiões e guardiãs. E agradecendo com todo o meu coração. A gente sente como se esse brilho dourado se potencializasse, se tornando um lindo fluxo brilhante que vai caindo e agora brilhando ainda mais por todo o corpo. Respira aos pouquinhos, vai sentindo pés, pernas, quadril, tronco, ombros, braços, mãos, pescoço, a cabeça. Respira fundo, sente todo o corpo. Soltando o ar, relaxa, vai abrindo os olhos e a gente vai mantendo essa frequência. E eu espero que logo, logo a gente se encontre. Qualquer dúvida, eu tô aqui, é só me chamar. Vai ser uma alegria poder estar falando mais sobre tudo isso. E nos encontramos por aí, que sigamos sempre fluindo com toda a harmonia divina e com tudo que há de melhor. Gratidão pela presença. Estamos juntas fluindo nesse fluxo, não é à toa que a gente se conectou, que possa ter contribuído realmente na vida, né? Como for, com todo o meu carinho, eu agradeço. E espero nos vermos na formação, nas jornadas, fluindo e observando, testemunhando esse mundo cada vez mais harmonioso. Gratidão, gratidão, gratidão e até mais.